Bom, nesse vídeo então a gente vai fazer a demonstração geométrica do produto da soma pela diferença, né? Nós já fizemos o quadrado da soma, já fizemos o quadrado da diferença. Agora o nosso objetivo é trabalhar então com o produto da soma pela diferença. O produto da soma diferença, como já foi falado, né, anteriormente, é A mais B vezes A menos B. Isso aqui remete à área de um retângulo, né? Então o que acontece é o seguinte: estou construindo aqui um retângulo, coloquei aqui um risquinho azul, né, um tamanho aqui, um comprimento de medida A, azul, mais um lado B, né, para representar esse A mais B aqui, um pedacinho aqui em vermelho. Então todo esse lado seria A mais B, que seria esse daqui. Para continuar representando, o que vai acontecer? Então, o retângulo, já fiz esse lado. Só que, o que acontece? Se eu pegar o lado B e colocar ele aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Aí, colocando ele aqui, ele não pode ficar aqui embaixo. Ele tem que ficar nesse lugar aqui, porque é menos B. Então, eu tenho a medida do A, que está em azul, mais, né, no caso aqui, menos B, ou seja, ele não pode ficar para baixo, ele tem que ficar para cima aqui, porque esse pedacinho aqui é que vai representar o A menos B. Bom, deixa eu seguir a figura, depois quando ela estiver totalmente pronta, a gente vai perceber que a área do retângulo, então, que seria um lado A mais B e o outro lado A menos B, é essa parte que está em amarelo, ok? Veja bem, eu tenho aqui em cima A mais B, certo? E esse pedacinho aqui, todo ele é A. Quando eu tiro esse pedacinho de B, eu tenho então o A menos B, tá? Então essa parte amarela é que seria o produto da soma pela diferença, né? Então eu tenho um lado A mais B, o outro lado A menos B. E assim eu fazendo a multiplicação, e aí a gente vai trabalhar em cima dessa figura, né? É, Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, né? Trabalhando em cima dessa figura que a gente vai fazer isso. Então, como voltar aqui, né? Eu vou copiar essa figura aqui para frente, para a gente fazer algumas análises aqui, tá? É a mesma figura, eu só copiei, então só separando esse pedacinho aqui, A menos B, que eu coloquei aqui do outro lado, né? A menos B, A menos B, A menos B, essa área que a gente vai representar. Muito bem. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: essa laranja, eu vou retirar ele daqui e vou colocar ele aqui embaixo. Então, primeiro eu deixo eu retirar, tá? Pôr ele para cá. Aqui, consegui. Tá? Então, eu retirei, cortei ele daqui, coloquei ele aqui, certo? Eu vou virar essa figura, vou colocar ela na horizontal e vou colocar desse lado aqui. A gente vai perceber uma coisinha, algo bastante interessante. Olha só, indo para frente, virei, tá? Ainda preciso dar uma acertadinha aqui nas letras. Deixa eu virar mais um pouquinho. Apaguei, apaguei. A menos B. B, isso mesmo. Então, assim, ó, esse lado aqui é o lado B. Esse lado aqui é o lado A menos B. O que vai acontecer? Eu vou pegar essa figura e vou colocar aqui dentro, certo? Então, colocando ali dentro, já ficou mais parecido aqui, já dá para começar a enxergar o A ao quadrado menos B ao quadrado, que é a resposta, né, para o produto da soma pela diferença. Então veja, aquele retângulo que estava aqui, eu passei para cá. Olhando para essa figura aqui, então esse retângulo, eu deitei aqui, ó, eu pintei de outra cor, né, mas eu passei esse retângulo para cá. Vamos seguir um pouquinho mais para frente. O que vai acontecer? Deixa eu abrir um pouquinho mais de espaço. Repare nesse retângulo preto, aliás, esse quadrado preto. O lado desse quadrado é o lado A, ok? Esse aqui é o lado A. Aqui é o lado A. Ou seja, vou pintar aqui de amarelo. Aí, pintei aqui de amarelo, tá certo? Esse quadradinho aqui, ó, a área dele é A ao quadrado.
Mas a gente repara que está faltando um pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho tem o lado B, certo? Então eu preciso tirar esse pedacinho, esse quadradinho aqui de lado B. B vezes B seria B ao quadrado. Então o que acontece? Dando um foco nesse quadradinho, eu só copiei esse quadradinho preto. A gente percebe então que eu tenho uma área grande aqui, um quadrado de lado A, que seria esse lado aqui, né? Essa figura. Essa parte aqui do B, eu trouxe aqui para baixo. Quando eu trouxe esse pedacinho, recortei e posicionei ele aqui embaixo, né? Girei e coloquei ele aqui para baixo, ele ficou dessa forma, faltando um pedacinho. Esse pedacinho que está faltando é justamente o B ao quadrado. Então, quando eu faço o produto de A mais B vezes A menos B, a área é exatamente a área do quadrado de A, esse quadradão grande aqui, ó, menos esse quadradinho de B. E essa é a demonstração geométrica do produto da soma pela diferença. Acredito que deu para entender, tá? Na prática, o que a gente faz? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ok? Espero que tenha entendido e gostado. Qualquer dúvida, só perguntar.